Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o positivismo sociológico e sobre o realismo jurídico. Primeiramente vamos falar sobre o positivismo sociológico. O positivismo sociológico, ele surgiu na França no começo do século XIX, mas ele tomou mais força foi na metade do século XIX e chegou ao Brasil no início do século XX. Sobre essa escola filosófica, os principais autores e idealizadores foram Augusto Comte e John Stuart Mill. Segundo a visão de Comte, o positivismo sociológico surgiu das ramificações do iluminismo, depois das crises sociais que ocorreram na Europa no fim da Idade Média e as sociedades industriais marcada pela Revolução Francesa. Para Comte, a busca pelo conhecimento positivo seria a principal forma de construção do conhecimento humano. O positivismo funda então a sociologia, que tem a função de compreender as condições constantes e imutáveis da sociedade, a ordem, e também as leis que regiam o desenvolvimento, que é o progresso. Ele acreditava que era possível criar uma ciência capaz de estudar os comportamentos humanos usando os mesmos métodos das ciências naturais. John Stuart Mill, sendo um utilitarista liberal que adaptava o positivismo kantiano ao utilitarismo inglês, porém ele é impregnado de muitos conteúdos éticos e bem específicos. Ele tenta relacionar muito o bem ao prazer e o mal à dor. Mill também estabelece que o bem-estar social deve ser distribuído para a maioria de pessoas possíveis, só que a gente tem que ressaltar que Stuart Mill é essencialmente pragmático. Eu vou falar um pouco sobre o realismo jurídico. O realismo jurídico é uma corrente doutrinária do direito que teve surgimento nos Estados Unidos na década de 1920 e 1930. O estudo era centralizado na atuação do juiz e considerava o direito aplicado concretamente, não a moral, a justiça, as normas jurídicas ou os costumes da época. Os principais autores que eu achei foi Wesley Hofffield, que foi um jurista norte-americano e professor, e o Carl Llewellyn, que foi um professor também revolucionário da época. Então, para o Wesley, ele vislumbrava como deveria ser uma escola de direito ideal. E esse estudo influenciou a concepção de ensino jurídico de Carl. O foco sempre foi na construção de uma teoria geral de direito. E a preocupação era voltada para definir os conceitos jurídicos fundamentais. Ele publicou vários artigos sempre voltados para o cotidiano jurisprudencial. Ele ainda diz que as expressões definem a base de qualquer relação jurídica, sempre relacionado ao direito e o dever. E para Carl, que foi o professor, os magistrados decidiam de acordo com os fatos, como os fatos eram provocados em seus ideais, e não na função de regras que levariam aos resultados particulares. Os juízes eles responderiam muito mais pelos fatos do que pelas próprias leis. Então o realismo para o Carl procurava definir e desestabilizar as teorias antigas, dominantes na época. Então ele oferecia uma troca jurisprudencial com embasamento nas leis. E filosófico também. O realismo jurídico ele pregava a ideia de aproximar a realidade ocasional do conflito no momento junto à realidade dos tribunais. E assim, buscando intercalar os dois e buscar a melhor solução coerente para aquele caso. E mantinha sempre em mente a noção de ter a busca pela melhor solução possível. Compreender a solução entre o direito e a moral, ela se dava da seguinte forma. Deixa eu ver uma forma melhor de explicar. A moral, ela era intercalada junto com o direito, né? Os juízes, eles analisavam o caso, viam suas principais ideias, os princípios humanísticos daquele caso, e junto com os princípios do direito. E assim eles analisavam nos tribunais a melhor forma possível de estar aplicando o direito a cada caso. E sendo assim surgindo as jurisprudências. Correlação da escola realista com a positivista e a escola natural, do direito natural, ela se dava assim da seguinte forma. Primeiro explicando qual que era a ideia de cada uma. A escola natural, ela seria, na verdade, um plano normativo existente. Então, referente à norma existente naquele momento.
O direito positivo, ele se dava através dos fatos e dos valores. Os fatos e os valores daquela sociedade, daquele local, por exemplo, daquele país, ele era regido conforme as suas normas, mas que tinham os princípios dos fatos e os valores. Cada valor se aplicava a determinado fato. E já o direito do realismo jurídico, ou também conhecido como a hermenêutica jurídica, ela torna a interpretação próxima da aplicação do direito. Ou seja, ela analisa o caso, cada caso individualmente, tenta tirar a maior possível informações desse caso e aí tenta buscar a melhor forma de estar aproximando este caso ao direito. E pode ser citado alguns juristas, eles fazem a relação dessas três escolas jurídicas da seguinte forma, que nem Norberto Bobbio. Ele cita da seguinte forma, que o direito natural seria a justiça, o positivo a validade e o direito realista a eficácia. Então seria a justiça, a validade e a eficácia. Já para Miguel Reale, ele já cita da seguinte forma, que o direito natural seria o valor, o positivo a norma e o direito realista o fato social.